Aí galera, beleza? Rafa Lobo com vocês aí, falando de comunicação, reta final nossos encontros, né? Complementando as aulas anteriores minhas, primeiramente falamos de, de crença, falamos de certo e errado, falamos de comportamento, falamos de valores pessoais, e aí lá na frente, né, a gente deu o pulo para falar de paradigmas. Paradigmas é justamente esse modelo de mundo que foi o último encontro meu. E esse modelo de mundo é justamente esse conjunto dessas suas crenças, desses seus valores, o que torna cada ser humano único e individual, seja no seu credo, seja na sua visão do mundo, seja nas coisas com que sente ou deixa de sentir, enfim. E a importância nossa, né, justamente na tratativa e na comunicação, justamente trazer essas pessoas próximas para eu ser um bom profissional, né? Você futuro doutor, ótimo, né? Tem que estar ligado, antenadíssimo nisso, daquilo que a gente diz de ouvir as coisas que não são faladas. A professora Patrícia, nos seus encontros anteriores também a essa aula, falou do atendimento com foco na pessoa, e esse foco na pessoa a gente percebeu lá, né? Tivemos uma pequena dinâmica com aquele motorista, né? Aquele simpático motorista de caminhão, e a gente percebeu que nuances que aparecem naquela criatura faz com que eu vá contornando situações para poder ter um atendimento mais assertivo, uma comunicação mais assertiva, e logicamente eu consegui ser um ótimo profissional naquilo, né, que a medicina se preserva, que é a questão da cura, da tratativa, da prevenção também, por que não, e principalmente, né? Então, a aula de hoje, eu vou falar dessas informações não verbais, né? Vou usar dois livros base, um você já conhece, né, O Corpo Fala, que inclusive, esse aqui é o meu, tá sujinho, tá melicadinho, mas você vê que para essas bolinhas coloridas, você reconhece ele facinho, e eu vou colocar no chat aí, ou no chat, eu vou colocar no chat aí, o link para você poder baixar, fazer PDF, para quem não se incomoda, para quem não se importa de estudar pela tela do computador. Tem gente que é meio enjoadinha, gosta de escrever. Eu gosto de livro, né? Muita coisa eu tenho que estudar pelo computador, mas eu gosto de ter os livros para poder manusear, fazer as minhas anotações, isso é de cada um, né? O outro que eu vou trabalhar é esse Qualidade Começa em Mim. Esse livro aqui fala de programação neurolinguística, que comentei lá no Modelo de Mundo, em que você aprendeu, né, entendeu o que é o paradigma, entendeu o que são os filtros mentais, lembra dos filtros? Generalização, eliminação, aquele negócio todo. Então, nesses filtros mentais que ajudam e que criam o meu modelo de mundo, meu paradigma, e aí chega no momento em que a gente está nessa tratativa com o nosso paciente, né, com os nossos pares, por que não? Porque, claro, que o mote principal é você atender o paciente, melhorar a comunicação para isso, mas há de se entender que eu preciso melhorar minha comunicação sempre, né? Sempre, até para tratar com as pessoas do meu meio, porque troca de informações, você vai no congresso, ou você está na família, ou até quando você está com o Tigrão, com a Panterinha, tá lá naquela coisiquita e tal. Então, como é que as coisas melhoram, né? Como é que eu consigo me aproximar, trazer a pessoa para o meu mundo, ou eu entrar no mundo dessa pessoa, para a gente poder ter uma boa relação, para melhorar justamente a qualidade e a quantidade das informações que são ventiladas, né? De novo, né, grifando aí a aula da professora Patrícia com relação ao foco nas pessoas, quando você tem esse foco na pessoa, a sua preocupação não só no contexto, né, daquilo tudo, o ser humano ele não é totalmente isolado do mundo, ele tem toda uma amarra, uma interdependência, uma relação, né, um interrelacionamento com outras pessoas, e eu preciso justamente cavar essas gavetinhas para entender, não só para a questão da busca do diagnóstico ou fazer o diagnóstico, mas também na questão dessa relação, né, para facilitar a minha relação, para poder pegar essas informações e aí sim traçar o meu diagnóstico. Então, aula de hoje, vou falar um pouquinho do Corpo Fala, alguns vídeos vão ser passados aí, e a gente vai, cada final de vídeo, né, a gente vai debatendo e discutindo algumas coisas, e também falar de rapport. Rapport é o relacionamento baseado na concordância. Você vai ver que bacana, né? Usando até condições que a gente vai aprender no Corpo Fala, ok? A gente vai usar em PNL para poder fazer isso que eu acabei de dizer, de aproximar, de se entreter, de trazer a condição de um bom atendimento. Claro que isso também é debate para 1 ano, para 2 anos, ad eterno, né? Naquilo que se fala muito nas condições de, mas eu não estou ali para fazer amigo, né? O médico ele não tem que ser amigo do paciente, não estou ali para
para me aproximar. Eu escuto muito assim, o Rafael fala coisas assim, mas cada um tem seu estilo, não sei o quê. Até eu comentei isso, né, na aula da professora Patrícia, na minha participação. E é lógico, cada um tem seu estilo, né? E o que se vende aqui não é, insisto, não é um estilo enlatado, não é um monte de Rafaelzinho, um monte de Patrícia, não é isso, né? Mas é a questão do seu estilo ser otimizado. Quando você otimiza a comunicação, não quer dizer que você vai fazer igual a todos os outros. Pura e simplesmente você vai fazer melhor aquilo que você faz. Né? Então, claro que aquela frase que eu sempre digo que é o câncer do comportamento, na frase que diz, mas é que, professor, mas é que isso, mas é que aquilo, tal, daí você vai explicando, mas não justifica porcaria nenhuma, né? Você tem que eliminar isso, porque é claro que cada caso é um caso, mas todos os casos, sim, são passíveis de solução. Tem pessoas que são mais difíceis de lidar, sim, claro, mas temos ferramentas para isso. Alguém consegue. Até aquela pessoa irritante, aquela cunhada, né, o teu sogro, a tua sogra, que são pessoas irritantes, pessoas que não aguentam, dar um tiro naquela criatura, aquela pessoa é passível, sim, de ter uma boa relação. Né? E quem é que está errado na história? Ela ou ele, que se comporta X ou Y? Não, sou eu, que sou o elemento ativo dentro dessa história. O que a gente discute aqui, justamente, é o controle que se tem com uma boa comunicação. É a tua boa comunicação que faz com que as pessoas ao seu redor se movimentem, respondam da forma como você gostaria, né? Tem uma frase oriental, tudo que é coisa de filosofia, tá? Só oriental, japonês, chinês, aquela coisa toda, né? Mas essa eu li, que é do povo de lá, que diz assim, se uma pessoa não está entendendo o que você está dizendo, se ajoelhe e peça perdão, né? Olha que pesado isso, porque muitas vezes fala assim, aquela pessoa é limitada, aquela pessoa é meio burrinha, aquela pessoa, né, olha o jeitinho dela, tal, não sei o que, tal. Então não é só isso não, é você que tem que se adaptar, já disse isso, dentro do seu estilo, se adaptar para poder fazer esse gancho. Imagine isso numa sala de aula, né, o professor pensasse assim, mas tem gente que não tem jeito mesmo, e não é assim, a gente sempre tenta se desdobrar para que todo mundo tenha um bom entendimento, para um melhor aproveitamento dentro da sala de aula. Porque apesar que vocês pensam, eu sei que vocês pensam nisso, nós não viemos ao mundo, né, para ferrar com vocês, arrancar a cabeça de vocês e comer o cérebro como se fosse sushi. Não viemos para isso. Viemos justamente para ajudar, para orientar, né, para direcionar. Não sejamos heróis ou super-heróis, mas a nossa função para quem, logicamente, ouviu o chamado de ser professor. Né? Sem esse papinho de professor, vamos no papinho, né, da questão da sua função profissional dentro da área da saúde, dentro da área de medicina, e vamos rapidamente ver esse primeiro vídeo, que ele dá um apanhado geral na questão do corpo fala do Pierre Weil, né? Em que ele divide o corpo entre águia, leão e touro, o boi, em que ele fala da razão, da emoção e do intuitivo, né, do selvagem, e veja que interessante essas primeiras colocações, e a gente já volta a conversar rapidinho para você entender o quanto isso é importante para você, beleza? Alguém à sua frente cruza ou descruza os braços. Muda a posição do pé esquerdo ou vira as palmas das mãos para cima. Você acha que isso é à toa? Na verdade, são gestos inconscientes e que por isso mesmo se relacionam com o que se passa no íntimo das pessoas. Por isso, é possível aprender a ler qualquer pessoa instantaneamente e em qualquer situação. Porque muito antes da nossa comunicação verbal se desenvolver, nossa linguagem corporal já existia e ela é uma comunicação muito mais transparente. Aprenda uma coisa, é muito mais difícil mentir por meio da nossa linguagem corporal. Por isso, Irene Adler se apresenta nua em seu primeiro encontro com Sherlock, na série Sherlock da BBC, numa tentativa inusitada de escapar ao olhar treinado do detetive, especialista em linguagem corporal. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre linguagem corporal do Superleituras, para te ensinar a ser um expert em compreender essa linguagem e melhorar sua comunicação, seus relacionamentos, seu desenvolvimento profissional e muitos outros benefícios. Nossas fontes para essa série são o livro Corpo Fala, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal, e o livro de Joey Navarro, O que o seu corpo está dizendo, um guia de um ex-agente do FBI para ler as pessoas. Para iniciar, é importante compreender a divisão do nosso corpo a partir de 3 animais, 3 símbolos que vão nos auxiliar ao longo do nosso aprendizado. O boi, que representa a nossa vida instintiva e vegetativa, nosso abdômen. O leão, a nossa vida emocional, representado pelo nosso tórax.
e a águia, que é a nossa vida mental, representado pela nossa cabeça. Cada uma dessas partes representa uma parte do físico de um ser humano e também a sua correspondência psicológica. Nessa linguagem não verbal, o boi é um animal que representa a nossa vida instintiva e os nossos impulsos mais naturais, como a fome, o medo, o instinto de sobrevivência e mesmo a atração sexual. Na nossa expressão corporal, notem quando o abdômen avança, seja diante de uma mesa farta ou boas refeições, significando que o indivíduo está faminto. No plano sexual, podemos pensar no requebrar da cintura feminina e quando os homens engancham os polegares no cinto, com os outros dedos apontando para os órgãos genitais, a chamada posição do cowboy. Vale lembrar que são gestos inconscientes e, por isso, mais sinceros. Já o leão se evidencia pelo tórax, onde reside o coração. É o centro da emoção, dos sentimentos. Ele pode revelar tensão, angústia e alegria. Assim, quando há uma postura de preponderância do tórax, o chamado peito estufado, estamos em presença de uma preponderância do eu. Quando a pessoa está cheia de si, também significa que o indivíduo está orgulhoso, vaidoso. Ao contrário, quando o tórax está encolhido, estamos em presença de uma pessoa cujo eu está diminuído. Pode significar ainda timidez ou que a pessoa se sente submissa ou retraída. Por outro lado, quando você vê um tórax em postura normal, significa que o eu daquela pessoa, o seu eu emocional, está equilibrado, tranquilo. E por fim, a águia, representada pela cabeça, representa a nossa racionalidade. Pela cabeça, podemos perceber o controle do corpo pela mente. Vale lembrar que com a águia nós até tentamos estabelecer o controle daquilo que sentimos, nossa postura nas relações sociais. Mas a águia não consegue fazer isso o tempo todo, e nem com todo o corpo. Nesse exemplo, fica claro que a mulher até sorri para o cara, mas o resto do seu corpo evidencia que ela queria estar longe dali. Assim, uma pessoa pode estar até sorrindo para outra, mas o resto do corpo pode estar dizendo o contrário. Também podemos notar que a cabeça erguida significa uma hipertrofia da racionalidade, arrogância. Não é por menos a expressão nariz empinado para dizer de alguém que é arrogante ou snob. Ao contrário, cabeça baixa significa que o indivíduo está controlado pela situação. Lembra da cena final do filme Seven? Quem ainda não viu, corre para aprender sobre linguagem corporal e para assistir um dos thrillers mais incríveis já realizados. Com essa noção da divisão do nosso corpo, podemos passar aos significados dos gestos e expressões corporais, que será tema dos nossos próximos vídeos. Como exercício, até o nosso próximo vídeo, repare como as pessoas cruzam os braços sobre o seu leão, sinal de proteção do seu emocional, abaixam a cabeça em sinal de submissão, mantenham uma bolsa ou mochila no colo, sinal de que ainda não está à vontade, e muitos outros sinais. Eu, por exemplo, sempre que estou dando aula ou palestrando, observo para onde os pés dos alunos apontam, para saber se continuam interessados no que estou ensinando. O primeiro passo para entender a gramática dessa linguagem é ter consciência de que ela existe e aprender a reconhecer os três animais, símbolos da nossa vida mental, emocional e instintiva. Beleza? Bom, então vocês viram a importância, né, de você estar ligado nessa questão do gestual, a questão da razão, da cabeça, da águia, né? Por exemplo, você, no momento ali que você pede um pouco mais de atenção, você vai passar ali orientações, né, sobre os procedimentos, fazer essa leitura. A pessoa está coçando o queixo, ela está com a cabeça mais inclinada, né? Ela está ali apoiada na cabeça, tal, ou seja, são sinalizações que ela está interessada, a cabeça inclinando, ela indo em busca dessa informação, né? Quando você, que foi no caso do caminhoneiro, por exemplo, que ele falou assim, o senhor tem que cuidar da atividade física, mas ele não concorda com isso porque ele está no caminhão o tempo todo, ele acha que já faz bastante exercício, né? E exercício e atividade são coisas diferentes, mas enfim. Aí ele fala, daí, né, a cabeça vem para trás, quer dizer, ele não concordou muito com isso, apesar dele falar porque verbalmente eu posso mentir o que eu quiser. Eu posso falar eu te amo, eu posso falar, não, eu concordo com você, tal, né? Mas a gente percebe que pelo corpo as coisas não são bem assim. É comum ator, pode ver novela, né? Pode ver nessas novelas, Malhação, essas novelinhas chulé aí,
Muitos atores, na interpretação, eles erram, o diretor erra, o ator erra, quando ele fala assim, nossa, eu acho você maravilhoso, né? Quer dizer, ele fala maravilhoso, mas a cabeça, no sentido de uma negativa, ele não sente isso. Ele está falando porque ele tem que falar, ele está mentindo. Então, vocês assim, mas Rafael, eu não sou ator, mas é aí que eu estou dizendo, não é questão de ator, é questão de saber o quanto que a sua informação, o quanto que a sua comunicação está sendo assertiva. Porque muitos falam assim, mas quando é que eu vou usar isso, né? Mas para que eu tenho que saber isso? Eu vou lá e falo, acabou. E pior que eu já escutei pessoas dizendo assim, bom, eu vou falar o que ela tem que fazer, se ela não quiser fazer, o problema é dela, né? Não pode ser assim. É uma falta de comprometimento que você não pode, mas é uma irresponsabilidade que você não pode ter. Imagina uma sala de aula, desculpe estar falando de professor de novo, mas é uma referência forte, é na minha área de atuação, né? Eu falo assim, se o aluno quiser aprender, ele que aprenda, não tem nada a ver com isso, né? Não é bem assim. Nós estamos ali justamente como elemento facilitador. Nós temos que ajudar esse processo. Porque, de repente, olha o que eu estou dizendo, hein? De repente, a pessoa não está querendo escutar, não está aceitando, por causa que o modelo de mundo dela, o paradigma, é diferente do seu. Simples assim. Olha que interessante. Se você entendeu a aula passada do modelo de mundo, e eu entendo que tem que ter foco nas pessoas, e eu preciso ver o contexto das pessoas, vejo como as coisas estão interligadas. Eu preciso entender o porquê que ela não aceita, né? Tem gente que tem medo de injeção, tem gente que acha que remédio, se por exemplo, Ritalina, né, para tratar lá déficit de atenção, o Brasil é campeão mundial em receitar Ritalina. Mas será que todas as crianças que foram receitadas tinham isso? Mas não, mas tem que ter para mostrar tal. E tem muita gente que diz, eu não, tá louco, dar remédio pro meu filho para ele ficar com cara de pé de xaxim, lá ficar, parece uma goiaba sentado no canto. Eu não quero ver meu filho apático, né? Eu quero ver meu filho atento, mas ágil, né? Ligado ao mundo. Então, o paradigma das pessoas, o modelo de mundo é diferente. Por isso que quando você se comunica para saber se a pessoa, né, concorda, se a pessoa está gostando, que é o leão, é o peito, é a parte das emoções. A questão que eu comentei em aula, inclusive, da briga, da luta, né? A pessoa quando vai brigar, ela fala, o que é? Qual é a tua aí, meu irmão, né? Aí, como você vai ver daqui a pouquinho, o nariz que levanta, a águia que levanta a cabeça, né? Daquela soberba, e o peito que abre com a questão de vir para a briga. Você veja que até essa sua postura, quando você entra para falar com o seu paciente, o cérebro do paciente faz essa leitura. Ele não faz isso de forma consciente, mas o inconsciente dele consegue perceber que, por exemplo, você está, né, se achando. Por que muita gente diz que baixinho é invocado? Por que muita gente diz que baixinho é metido, né? Porque o baixinho, para olhar para os outros, tem que levantar a cabeça para enxergar. E quando ele levanta a cabeça para enxergar, parece que ele está querendo arrumar brigas. O que é, né? O que é essa mesma empáfia? Da mesma forma que a cabeça baixa, é o contrário. É a timidez, você está ficando introspecto, então é o corpo falando o que está acontecendo. Né? Você está feliz? É. Uhum. Né? Você fala, meu Deus, mas com essa cara aí, tanto que veja, né? Nas DRs tem muito disso. Você chega lá e diz assim, tá Panterinho, Tigrão quieto, você fala, o que você tem? A pessoa fala, nada, tenho nada. Eles falam, mano, tem nada mesmo? Não aconteceu nada, mas o corpo não está dizendo isso. Né? O peito, por exemplo, recolhido é sinal de chateação. Uma pessoa que você vai atender, ela está indo lá com problema de saúde, com alguma condição dessa, ela vai tá encolhidinha. Né? E aí cabe a você, nas suas orientações, na sua consulta, dar uma palavrinha motivacional. E como é que eu vou perceber que está dando certo as minhas falas, estão sendo ouvidas de forma positiva, né? O peito começando a crescer, né? Eu me acomodando melhor na cadeira, coisas nesse sentido. Como foi, você vai ver daqui a pouquinho, né? A questão de colocar, aliás, já viu agora não lembro se é para lá para cá o vídeo, mas enfim, não importa, a bolsa no colo, né? São coisas assim. Será que a pessoa coloca a bolsa no colo porque realmente ela é uma proteção, ela está tímida? Ou porque não tem lugar para colocar a bolsa? Né? O braço cruzado, que fala, né? Ao braço cruzado a pessoa se fechou a outra. Não dá para ver, isso é um sinal de alerta, não dá para perceber a pessoa apenas com um fator único, com um gesto único. Né? Nenhum fator pode ser interpretado de forma isolada. Vou repetir, nenhum fator pode ser avaliado de forma isolada. Por quê? Porque, de repente, a carteira da sala de aula lá, né? Ela não tem braços na cadeira. Então, a musculatura do ombro cansa e a pessoa acaba cruzando o braço, né? Para que o ombro relaxe. Mas o ombro relaxando, o ombro aqui vai ficar tranquilo. Eu olho assim e digo, pô, mas o aluno, ele tá se fechando, né? Ele não quer se chatear comigo, está se fechando as informações, não está gostando. Não é assim, ele apenas está com o braço cansado.
Eu tenho que perceber muitas vezes que o fator simples, e as pessoas vão por essa simplicidade. Ah, cruzou a perna, então é isso. Cruzou o braço, pá, pá, pá. Olhou para lá. Então, pode ver que, claro, aqui para você aprender, eu falo de forma única. Eu digo, se a pessoa olha para cá, olha para lá, você abaixa a cabeça. Há uma sinalização disso, há uma referência sobre isso, mas não quer dizer exatamente, né, que aquilo seja assim, porque tudo tem que ser visto através de um contexto. Não foi falar, a professora Patrícia não falou isso também? Atendimento foco na pessoa? Tudo dentro de um contexto. As palavras sendo lidas, sendo ouvidas, sendo trabalhadas dentro de um contexto. Nada é isolado, nada é pontual. Ou seja, sempre vendo esse leque de ações que abre, leque de possibilidades. Para fechar esse nosso primeiro momento, já para partir para o segundo vídeo, entenda a questão desses três bichos, né, esses três animais, em que parte está partindo essa informação, se a pessoa está gostando ou não. Ele fala ali das pernas, né, do tal. Então, de que área em que as coisas estão vindo para poder fazer essa leitura, para saber se eu estou levando essa pessoa, se eu estou conseguindo passar minha comunicação, ou, como eu vou falar daqui a pouquinho, depois do terceiro vídeo, falar de rapport, né? Como é que eu posso usar isso ao meu favor para trazer a pessoa para o meu universo. A pessoa, a questão do espelhamento, que se fala, técnicas de espelhamento, um deles é a questão do corpo, vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, assim, se as pessoas estão se dando bem, elas agem de forma parecida, né? Elas têm gestos parecidos. Isso não só casal, mas de miguxo. Veja lá na universidade, né, aqueles chiqueirinhos, né, aquelas pessoas andando em grupos para lá e para cá, para ver que todo mundo naquele grupinho anda de um jeitinho. O pessoal corpo mais assim, o pessoal mais ajeitado assim, assim, assado, tal. Eles têm tudo uma razão de ser, beleza? Vamos para o segundo vídeo? Daqui a pouquinho, estamos de volta. Como já dissemos no primeiro vídeo dessa série, você tem que ver os sinais dentro de seu contexto. Uma palavra pode tomar outros significados quando a lemos dentro do contexto de uma frase. Mas até para efeito didático, vamos ensinar o significado ou significados das partes do corpo. A começar pelos braços. Movimentos de braços levantados, desafiando a gravidade, demonstra que você se sente cheio de energia, feliz, excitado. Os seus braços simplesmente se levantam. Quando você está se sentindo confiante, seus braços muitas vezes se moverão ao seu lado. Apenas quando você experimenta emoções negativas é que seus braços tendem a cair. Braços paralisados ao lado do corpo é uma tentativa do seu corpo de ser menos detectável, como um alvo menor, em resposta a uma situação ou ambiente em que seu cérebro percebe algum tipo de ameaça. Braços atrás do corpo. Quando movemos os braços para trás das costas, acaba se expondo o torso, e isso significa poder e autoridade, e também um desejo de distância, de afastamento. Uma imagem clichê desse gesto é a de executivos de grandes corporações. Mãos nos quadris. Colocar as mãos nos quadris é um exemplo clássico de comportamento destinado a comunicar domínio ou autoridade. O autor observa que esta pode ser uma ferramenta particularmente útil se você acha que as pessoas não estão levando a sério. Já o efeito capuz é quando se coloca as mãos e os braços atrás da cabeça. Esse é um sinal de linguagem corporal que reivindica território e um sinal de dominância. Uma outra posição que comunica dominância é quando se coloca os braços no encosto de uma outra cadeira que não a sua, ou coloca os dedos sobre uma mesa, também uma forma de reivindicar território, comunicar autoridade e domínio. Braços cruzados significa proteção, e aí a proteção é em relação ao seu eu, o seu leão, né, que é o seu eu emocional. Mais sobre o leão, assista ao nosso primeiro vídeo. Mas há sempre que observar o resto do corpo, que pode estar mostrando uma outra coisa. Quando duas pessoas estão conversando, por exemplo, e ambas têm o corpo refletido uma na outra, significa uma total sintonia. Nesse contexto, os braços cruzados querem demonstrar essa sintonia um com o outro. Agora vamos falar de mãos e dedos. Elas podem ser difíceis de perceber, exigem um pouco mais de treinamento e dedicação, mas por meio deles podemos distinguir uma variedade de emoções e sentimentos com muita precisão. Movimentos efetivos das mãos. Usar o movimento de mãos de forma eficaz, como se fosse gesticulando com as próprias mãos,
pode aumentar muito a sua credibilidade e persuasão. Escondendo as mãos. Muitas vezes escondemos nossas mãos sem querer, dentro dos bolsos, debaixo da mesa, o que cria uma impressão muito negativa. Tenta evitar esse comportamento, em especial numa entrevista de emprego ou num encontro. É como se você tivesse algo a esconder. Já tocar nas pontas dos dedos das suas mãos é uma indicação de grande confiança em você mesmo ou nas suas habilidades, ou ainda na sua posição. Use esse gesto para sua vantagem, ao debater e expor suas ideias e também nas negociações. Onde você coloca o seu polegar? Como as pessoas geralmente não fazem gestos com os polegares, as exibições do polegar tendem a ser bastante precisas. Polegares aparentes comunicam confiança, enquanto os polegares escondidos, nas mãos ou nos bolsos, significam o contrário. Então, procure tomar consciência de onde estão seus polegares e, se estiverem escondidos, procure colocá-los para fora. Já quando os homens colocam os polegares sobre ou dentro do cinto, com os dedos apontando para a sua genitália, eles estão subconscientemente comunicando a sua virilidade, a chamada posição do cowboy. Mãos acariciando. Semelhante ao toque do pescoço, este é um comportamento de autoconsolo, que também indica que a pessoa não está tão à vontade ou está sob estresse. Mãos congeladas. Da mesma forma que os pés congelados, uma cessação repentina do movimento das mãos indica alguma forma de estresse. Mão na boca é uma forma de satisfazer o eu. Lembram-se do boi do primeiro vídeo? A boca pode ser considerada um representante do boi na cabeça humana, que fala de nossa vida instintiva e vegetativa. Já cotovelos em cima da mesa normalmente significa que a pessoa está à espera, está aguardando. Agora, braços na mesa, com as mãos entrelaçadas, como se estivesse numa oração, significa que a pessoa aguarda pacientemente e ela tende a acolher aquilo que vai ser dito ou aquilo que ela está esperando. Apertos de mãos. Mão frouxa significa receio de ser envolvido pelo outro ou pela situação. Mão que aperta firme significa que não teme restrições, que está aberto a se envolver, passa confiança. Palma da mão. Palma da mão à mostra tem a ver com estar pedindo que a pessoa está aberta àquela situação ou àquela outra pessoa. Espero que tenha gostado. Aproveite para treinar e observar a si mesmo, o que é muito eficiente. E também, claro, comece a observar mais as outras pessoas. Bom, aí viram, né, a importância dessa leitura dos braços, das mãos, dos polegares, né? E você veja que, ao mesmo tempo que eu observo as pessoas, por exemplo, os braços para trás, que ele fala ali no vídeo, né, que é a questão do domínio, que é a questão desse empoderamento, da soberba e tudo mais. Ao mesmo tempo que a pessoa, para estar se sentindo assim, ela quer parecer isso. E aí a gente tem que ter uma atenção, de repente você está assistindo o vídeo e fala assim, então agora eu vou cruzar o braço assim. E ele fala até no vídeo, né? Cruze os braços que ajuda. Ele fala do polegar, né? Levante o polegar que não sei o que, não sei o que e tal. Eu, particularmente, não acredito muito na condição, faça isso para parecer e sentir, porque ele vai ficar falso, fica fake. No teatro a gente fala muito, né? Pô, esse personagem está fake, não está aparecendo o cara assim, assim, assado. Às vezes você diz assim, pô, mas esse cara que fez o Batman não parece muito Batman, né? Por essas razões. Porque você sabe como o Batman pensa, você sabe como o personagem pensa. Então, quando a gente trabalha principalmente com o Ossi, né? Mas com o teatro e tudo mais, a formação de um personagem, eu tenho que sentir aquilo. Ou seja, eu tenho que estar pronto para duas situações. Uma é avaliar por que a pessoa, né, nos gestos, o que isso me diz, tá? A outra eu ter todo um preparo, um treinamento comigo mesmo daquilo que eu quero passar, e o corpo vai demonstrar isso. É claro que se você começar a pensar em algumas coisinhas, assim, acho que nessa hora que for falar isso, eu vou que nem ele diz ali, né, na ponta dos dedos, eu vou fazer assim para contar tal. No início até pode parecer falso e vai ter que pensar um pouco por aí. Mas depois você vai perceber que toda vez que for falar isso, e você tiver segurança naquilo que está falando, a mão vem na frente. Ele diz ali, esse tipo de situação parece a pessoa assim, assim, assado. Por que parece? Porque de repente a pessoa está fazendo de propósito, tá? Ela está fazendo para parecer que está segura. E aí vai da tua habilidade de outras informações você captar isso aí. Ele fala quase que nos 3 vídeos, e no próximo que se for assistir ele reforça bem isso. Eu já falei agora na minha última participação aqui no áudio, né, nesse vídeo aqui, que a informação não é específica, você não vê num ponto só.
Então é dentro de um contexto. Eu vejo a mão dentro de um contexto, eu vejo o pé dentro de um contexto. São cada vez mais, quando tiver maior a quantidade de informações, melhor a minha percepção. Eu vejo pão, pão é bom, né? Fome, gorducho não se aguenta, fala de comida, né? Até inconsciente. Mas pé, mão e cabeça. Se eu sei só de pé, eu posso falhar. Pé e mão, opa. Pé, mão e cabeça, opa. Né? Aquela ação dos polegares. Quem acompanha o programa religioso, por exemplo, perceba que muitas vezes ele está falando, né? Ele fala assim, porque Deus, porque você aqui na Bíblia, pode ver que a mãozinha sempre, o dedão vem para cima aqui, ó. Né? Você vê nessa força aqui. Para quem gosta de música, Elvis Presley usava muito essa mão aqui, Fred Mercury usa muito essa mão aqui, né? Da força, daquela questão do rock and roll, né? Da rebeldia, de ir para cima e tal. Então, são coisas extintas quase. A mão se movimenta de acordo, né, com aquilo que ele está sentindo e pensando. Por isso que eu falei, duas situações. Uma é avaliar o que está acontecendo, outra é você se sentir dessa forma. Cuidado em forçar gestos, né, para parecer situações. Muito cuidado com isso. Para o início de processo, vale como treinamento, mas tem que ter atenção, tá? Coisas interessantes ali, como por exemplo, as mãos na cintura, né? Lembra quando a mãe ia fazer broncas assim, que é isso, meu filho? E não sei o que, né? E aponta e põe a mão na cintura de novo. Quando você levava bronca lá na escola do inspetor, do professor, bronca da mãe, essa sensação, né? A imagem que ele mostra ali do super-homem, das mãos aqui na cintura. Então perceba que tudo tem uma razão de ser. Quando você vê uma entrevista, quando você está conversando com as pessoas, é nesse sentido. Aí você pode estar perguntando, tá, mas na minha consulta, onde que entra tudo isso? O tempo todo, filho. Né? Quando você pergunta para a pessoa o que você acha disso, no finalzinho que você sempre diz, né, alguma coisa que você gostaria de falar que eu ainda não perguntei, né, vocês vão trabalhar isso aí, ver o que está acontecendo com o gestual, né, com a emoção, com a razão, com o intuitivo, e como é que as mãos, os polegares, os braços, as pernas, como é que tudo isso funciona. Daí você fala assim, vou ficar maluco, porque eu tenho que escutar o que ele está falando e ainda perceber isso. Não é ficar maluco, é treinamento. Ele vai falar isso no próximo vídeo, inclusive. Eu preciso praticar isso o tempo todo, constantemente, né, para saber que tipo de, como falei, que tipo de informação vai, se o cara tá te confrontando ou não, se é o momento de eu confrontar, que nem eu falo assim, eu acho que você tem que ser medicado. O cara fala, não, não gosto de remédio, né? Até que ponto eu posso contrapor isso naquele momento? Até que ponto eu posso reforçar, eu posso brigar, eu tenho que recuar? Eu tenho que fazer essa leitura aí. Quando eu pergunto da família dele, quando eu pergunto se é se eu estou falando com o pai para saber do filho, né? Qual é a relação dele com o filho? Como é que é a sua relação com o seu filho? Ele pode dizer assim, é boa, né? Uma pergunta qualquer. Mas boa em que sentido? Aí ver se o punho dele fica cerrado, para ver se ele cruza o braço nessa hora, se ele aperta a boca. Né? No final eu vou dar outra dica de um livro chamado Linguagem das Emoções. Repito o nome do livro, Linguagem das Emoções, que é daquele seriado Lie to Me, Minta para mim. O autor desse livro é Paul Ekman, né? E ele fala dessas microexpressões, então, agora não vamos entrar nessa, o vídeo fica muito longo, mas é o conjunto que a gente tem que perceber, beleza? Então, para esse segundo vídeo, né, os braços, mãos, polegares, pão de ponta, vida pessoal, vida profissional, consulta, todo o conjunto da obra avançando aí. Vamos para o próximo, ver o que dá? Na linguagem não verbal, nossos pés são considerados a parte mais honesta do corpo e as mais fáceis de se observar. Lembre-se que nosso maior esforço enquanto mentimos ou queremos disfarçar nossas emoções se dá no nosso rosto. Não temos consciência de esconder nossas reais intenções com os nossos pés. Então vamos lá. Pés chacoalhando podem indicar pés felizes. Saltar ou balançar os pés geralmente demonstra excitação ou satisfação, mas também podem indicar tensão. Se mexem com a flexão lateral ou com a flexão longitudinal, ambas demonstram essa tensão e também impaciência. Fique atento ao contexto. O resto do corpo vai confirmar a impaciência ou aquela alegria e excitação. Às vezes, sua visão pode estar bloqueada e você não verá os pés de uma pessoa, mas você pode notar esse balanço dos pés observando o seu tronco e os seus ombros. Observe para onde os pés estão apontando. As pessoas geralmente controlam a direção da sua cabeça e de seu torso, mas os pés tendem a apontar para a área de interesse da pessoa. É comum ver alunos na sala de aula com cabeça e tronco voltados para frente para o professor e os pés apontando para a porta,
que é onde está o seu interesse. Isso também é útil nas conversas e nos relacionamentos com outras pessoas. Quando você se sentar ao lado de alguém, pode ser que o rosto daquela pessoa esteja olhando para o seu, mas é bom você notar se quando você se aproximou dela, os pés dela desviaram a direção. Pode querer dizer que ela não está interessada em você ou naquilo que você está falando, ou que simplesmente o objeto de interesse dela está em outro lugar. Às vezes, quando uma pessoa nova entra num ambiente como numa festa, alguns pés apontam para ela. Quer dizer que aquelas pessoas têm algum interesse naquela pessoa. Pés desafiando a gravidade. Quando a ponta dos pés estão apontando para cima ou o calcanhar é levantado, isso também normalmente indica felicidade, entusiasmo e interesse. O bloqueio do pé. Quando uma pessoa de repente trava seus pés, quando está sentada, é um indicador de desconforto. O caso extremo desse comportamento é quando alguém bloqueia os dois pés com as pernas da cadeira, como se fosse uma âncora. É muito comum ver isso quando a pessoa está fazendo um teste ou mesmo uma prova. O bloqueio do tornozelo. Normalmente, está segurando uma emoção negativa, uma incerteza. É muito comum, por exemplo, a pessoa bloquear o tornozelo quando o dentista acabou de aplicar uma injeção. O fecho do joelho. Quando uma pessoa que está sentada coloca ambas as mãos nos joelhos, muitas vezes também deslocando o peso do corpo para frente, ela está prestes a sair. Joelhos juntos quer dizer, estou me fechando, estou trancado. Há uma ideia que está sendo dita ou alguma pessoa. Perna cruzada. A princípio, pode demonstrar uma atitude reservada ou defensiva. Depende sempre de observar o resto da cena. Por exemplo, as pessoas geralmente sentam-se assim durante as palestras ou se estão em cadeiras desconfortáveis por longos períodos. Quando o gesto das pernas cruzadas é combinado com os braços cruzados, a pessoa vê com desconfiança aquilo que está sendo dito por uma outra pessoa. Seria quase impossível conseguir uma resposta positiva de alguém com essa postura. Assim, se uma pessoa estiver com os braços e pernas cruzadas, é melhor não tentar convidá-la para sair e nem tentar vender uma coisa para ela. De pé com a perna cruzada. Isso indica que você está muito confortável, que não está numa posição de alerta e nem precisa correr dali, o que exigiria o equilíbrio dos dois pés no chão. Assim, cruzar as pernas enquanto está de pé é uma ótima maneira de deixar alguém à vontade. De pé com a perna rígida, quer dizer estou firme, exibe segurança. Uma regra geral sobre os pés. Quando as pessoas estão envolvidas numa conversa, elas também colocam seus pés na conversa, aproximando e apontando os pés de seus interlocutores e até mesmo tocando os pés deles, vez ou outra. Quando isso acontece bastante de forma animada, é que de fato essas pessoas estão interessadas uma na outra. Bom, nesse terceiro, a gente viu então o conjunto da obra, daquilo que eu já falei, né? Ele comentava, o autor do vídeo ali, ele comentou aos pouquinhos, eu falei quase que o tempo todo aqui também, e agora, nesse último momento, né? Do conjunto da obra, do corpo inclinado, mãos no joelho, quando a pessoa está mais próxima. Ele deu um exemplo no segundo, lá até esqueci de comentar, a respeito da moça que está olhando para o cara, mas o corpo está ao contrário, né? As pernas viradas para a porta. Ele deu o exemplo do professor, né? Os alunos todos com a bolsa no colo, né? Os pés virados para a porta, e o cara começa a olhar demais para o relógio, o aluno já está na hora, já deu. Ele está impaciente, ele está já desconfortável, desgostoso, ou está cansado mesmo, porque às vezes a aula é um pouco mais puxada, um pouco mais pesada, e vocês que têm aí, né, 12, 13, 10 disciplinas, às vezes, por semestre, às vezes chega no finalzinho da aula, dá uma canseirinha, né? A gente fica meio cansado e o corpo começa a dar sinalizações disso. Na consulta, do mesmo jeito. Tem pessoas que são pessoas prolixas. Pessoas prolixas são aquelas que enrolam demais para contar as coisas, até para contar piada. A pessoa não sabe contar piada, quando está chegando no final da piada, ela coloca outros detalhes ali que atrapalham o time, né? O punch, que a gente chama, dentro do humor, e estraga tudo. Pessoa prolixa é aquela que conta a história do zero para trás, não do zero para frente. Que ela diz assim, você viu aqui o acidente de carro aqui na universidade, né? Você viu a loucura, né? O pessoal correndo, né? Mas o pessoal está correndo demais, né? Você veja que lá perto de casa também tem corrida, né? Porque eu moro lá no Guabirutuba, né? Aliás, o Guabirutuba é um bairro que está com problema. Quer dizer, a história do carro na frente já era. Ela está abrindo outras situações. E nesse ponto você pode perceber que a pessoa começa a se cansar. Começa a dar aquela virada de olho, né? Olho, a cabeça que vai para trás, ela se debruça na carteira, né? E fica assim, você fala, fulano, quem tem dúvida? E a pessoa, professor, o que você quer?
Ah, agora vamos ver isso aqui. Ah, vamos ver isso aqui, né? E daí, que nem eu já vi na minha aula presencial, né? O pessoal com a cabeça no ombro e chora do coleguinha do lado e começa a abraçar. Então, são leituras que você faz do corpo das pessoas para poder justamente otimizar a sua comunicação. Ponto muito bacana que ele fala no final do vídeo ali, a respeito do treinamento. Ele fala treinar, treinar, treinar. E é isso que eu peço a vocês, nesse finalzinho aí, desse conjunto do Corpo Fala, né? Você precisa praticar. E o praticar pode ser dentro de casa, o praticar pode ser olhando as pessoas na rua, praticar talk show. Filme não adianta. Filme, a gente indica alguns filmes que servem como exemplo, ok, mas o filme muitas vezes o diretor diz, faça assim, né? É muito comum em novela, que nem eu comentei, a pessoa fala, eu te amo tanto, né? E a cabeça está aqui. Então, é uma informação bem simples que a gente observa de mentira, tá? Então, novela, filme e tudo mais, não é tanto, assim, não adianta. Talk show é bacana, porque talk show, por mais que a pessoa está tentando parecer alguma coisa ali, o tentando ao natural, né? Não é nada editado, não é nada forçado por uma direção ruim, muitas vezes. É o jeitinho dela de falar, é o jeitinho dela de se comportar, e é uma forma de treinar. Então, para quem diz assim, mas é muita coisa para eu pensar, não é não. Então, de lá para cá, para a gente partir agora para a parte final da aula, que é o rapport, né? De lá para cá, então, a gente viu o modelo de, aliás, daqui para lá, né, o modelo de mundo, que são os paradigmas, que são construídos através dos filtros mentais, em que você entende que as pessoas têm credos diferentes, porque têm informação e percepções, achismos diferentes, né, sobre as condições, e na minha tratativa, da forma como eu vou fazer o meu atendimento focado na pessoa, como tudo isso entra nessa receita, não receita de bolo que é aquela certinha, beabá, mas na receita no sentido do meu trilho, do meu norte, e em que praia que eu tenho que nadar, né? Dentro de que contexto eu tenho que fazer, que eu tenho que agir e tudo mais, beleza? Daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês de rapport e técnica de espelhamento para a gente fechar o dia de hoje, beleza? Bom, moçada, reta final. E aí é um papo que a gente vai ter na quarta-feira a falar de rapport, né? Que é dentro da neurolinguística, que é dentro desse livro aqui que eu falei, de Qualidade Começa em Mim, Dr. Tom Chung, né? Um livro de PNL, já passei para vocês, quando a gente falou de modelos de mundo e falou também dos filtros, né? Nós falamos aqui dos filtros mentais. O que é esse rapport, né? Há de se entender que 90% da nossa mente ela é a mente inconsciente que detecta a semelhança, tá? 10% da nossa mente é a mente consciente que detecta a diferença. Eu falei isso em aula já, a aula presencial. O que acontece? Então, quando eu chego em algum ambiente, aquilo que eu detecto, né, que não é legal, assim, que claramente para mim, o que aparece, assim, na cara é aquilo que não bate, ok? E as coisas que eu vou gostando, elas vão sendo assimiladas de uma forma inconsciente. Por isso que se eu falar assim, por que você gosta daquilo ali? Né? Eu falo assim, porque eu me sinto bem, acho legal. Por que você gosta do fulano? Porque o fulano é bacana. E às vezes você não consegue saber exatamente o porquê. É que nem carisma. Né? Carisma se sente e não se explica por essas razões. Dessa conformidade, dessa semelhança das relações. Por isso que eu falei agora há pouco ali, e por isso que o corpo fala é importante, né? Quando as pessoas estão com gestos semelhantes, isso você vai ver que é rapport, é um indicativo em que estamos no mesmo universo. Me facilita esse trabalho. Não é imitar a pessoa, ela coça a cabeça, eu coço a cabeça, eu abaixo o braço, ela abaixa o braço, como muita gente acha. Não é pura e simplesmente, apesar de chamar técnica de espelhamento, né? Espelho não é necessariamente imitar a pessoa, é quando as coisas vão acontecendo de forma semelhante, ok? Então, dentro dessa condição de diferença e semelhança de 10%, 90%, a gente trabalha também com a questão da comunicação que eu coloquei já no quadro, que falava que 7% da comunicação é a palavra, né? 33% é a intenção e 60% não verbal. Então, 60% não verbal, falamos já sobre o corpo fala. Não é só isso, vai ter uma outra aula de anatomia emocional, a próxima, muito interessante, que através do corpo físico nós vamos ter referências de fatores psicológicos, né? Mas é para outro dia. Então, esse 60% do corpo fala, e agora, como é que eu uso isso através do rapport, tá? Eu utilizo o rapport através de técnicas de espelhamento, tá? Como eu falei, espelhamento não é questão de imitar, é a semelhança. E são algumas técnicas de espelhamento que a gente utiliza. A primeira é a técnica de recapitulação,
que é o reforço das ideias. Tá? Como é que isso funciona? Por exemplo, alguma pessoa fala para você assim, teu filho chega e fala, eu não quero ir para aula, eu quero sair da escola, né? Aí você fala assim, não, você tem que ir para a escola. Se eu falo isso, não, você tem que ir para a escola, eu estou batendo na diferença ou na semelhança? Nos 10 ou 90? Nos 10, que é a diferença. Ou seja, vai facilitar eu argumentar com esse meu filho sobre alguma coisa? Não, né? É que nem seu paciente. Tá? Se ele fala assim, mas eu não quero tomar o remédio. Você fala, você vai ter que tomar. Entendeu? Que é o natural que a gente faça esse contraponto imediato, né? Isso é terrível. Tá? Isso não se faz. Por quê? Porque faz com que a pessoa se distancie. Muitas vezes eu utilizo o termo, né, de relaxar o cérebro, acalmar o cérebro, entrar nessa condição de rapport, né, as coisas que você fala, quando a pessoa comenta alguma coisa, você fala, que interessante e tal, é justamente isso. Então, a técnica de espelhamento chamada de recapitulação acontece na aula, na quarta-feira eu explico melhor, tá? Aqui é só para levantar o assunto. Então, ela diz assim, o filho chega e fala, olha, eu quero sair da escola. Primeiro que as coisas falam, tá, né? Interessante, mas por quê? E perceba que se eu falo interessante por quê, eu estou concordando com meu filho? Não. Mas eu estou aceitando o que ele está dizendo. Daí ele vai dizer assim, por causa disso, disso, daquilo, tal. Ele falando sobre isso, né? Ele vai me dar um modelo de mundo dele. E aí agora eu vou dizer assim, nossa, filho, então quer dizer que você quer sair da escola porque a professora não te deu uma nota boa, tal. Ou seja, estou recapitulando o que ele me disse. Se eu estou recapitulando o que ele disse, estou reforçando as ideias dele, é uma semelhança. Isso é um rapport, faz com que o cérebro relaxe. E tendo essa semelhança, que o cérebro relaxe e a gente fica no mesmo universo, aí sim eu posso começar a passar minhas opiniões. Então perceba que nesse caso é verbalizado. Mas, por exemplo, tem uma outra técnica de espelhamento chamada de postura. E essa de postura cabe naquilo que foi falado no vídeo anterior a respeito das pessoas, né? De braço cruzado, quando as pessoas estão juntas de perna cruzada, estão de pé ou estão agitadas, né? São informações não verbais que cabem como espelhamento, ok? Então, o que acontece? Nós temos algumas técnicas de espelhamento. Uma, que eu expliquei agora rapidamente, só para levantar a lebre, como diria o poeta, né? É a técnica de espelhamento de recapitulação. Tem a de postura, tem a da voz, tem a da respiração e tem a cruzada. Então, essas técnicas de espelhamento te levam a conquistar rapport ou rapport, como as pessoas dizem, e esse rapport faz com que a pessoa relaxe o cérebro e eu possa aí sim ter uma pessoa na minha frente próxima, em que daí eu lido com facilidade para descobrir informações, para fazer uma boa consulta e chegar a um bom diagnóstico, um bom encaminhamento, percebe? Então não tem nada a ver de miguinho, de ser legal, de contar piada, de ser engraçado, não tem nada, isso é mito. Isso é desculpa de quem não consegue fazer o negócio. Daí fala assim, eu não consigo porque ele quer que faça do jeito dele, né? Não é o jeito dele, não é o meu jeito, não é o jeito do Rafael. Né? O que a literatura, o que a pesquisa, o que a ciência diz e funciona do teu estilo, justamente você aprimorar isso, usando todas essas técnicas, tendo todo esse cuidado com a questão do corpo fala, vindo lá atrás da questão dos modelos de mundo, dos paradigmas, pensando na pessoa, né, o foco na pessoa, abrindo esse leque de ações, ou seja, olha que bacana, olha que campo você está entrando para poder ser um ótimo profissional. Não digo nem bom profissional mais, né? No mínimo, criatura, no mínimo, ótimo. Nada menos do que o melhor, é o que eu espero. Beleza? Então, até quarta-feira, assiste esse negócio aí, dá uma olhadinha nos livros lá, já baixa o livro e tal, vou deixar no finzinho aí alguns links, beleza? E a gente conversa depois, beleza? Abraço! Assiste aí, vamos que vamos, galera. Valeu!